Maria de Jesus, Maciel, ela também fez uma cirurgia nos olhos e ela pede também que possamos orar por ela, tá? E tem mais alguém que tem algum pedido de oração aí, gente? Se alguém quiser vir à frente, tem uma oportunidade também. Meu pai, eu tenho a agradecer. Só motivo de nós estar aqui é motivo de a gente agradecer e orar pelos outros. Diga essa noite. Muito bem, Moisés. Tem mais alguém que quer agradecer, fazer algum pedido? Boa noite. Peço oração pelo esposo da minha gerente, o Marco. Ele vai fazer um procedimento cirúrgico amanhã, de risco. Já vem lutando aí contra algumas doenças. E vira e mexe ele está aí visitando as mesas cirúrgicas, né? São coisas da vida. Orem pelo Marco para que o procedimento possa ser uma bênção na vida dele. E que ele possa ser uma testemunha do Deus maravilhoso que tem operado milagre na vida dele. Já operou várias vezes e amanhã vai operar mais um, em nome de Jesus. Amém, vai dar certo sim. Também eu peço que vocês orem para o nosso irmão Adão também. Ele também é cometido de câncer e que quando vocês forem orar nas suas casas, lembre dele. Então nesse momento vamos nos colocar de joelho. Santíssimo Deus que habita o céu, Senhor, desde já nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Te agradecemos pela chuva que caiu hoje, Senhor. Certamente são bênçãos do céu. Também pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que tem nos guiado, Senhor. Eu também te peço desde já pelo pregador, Senhor, que Teu Santo Espírito venha, esteja com este homem, Senhor. E o Senhor ouviu aqui nome de pessoas que pedem por oração, Senhor. Também tem agradecimentos. Eu não vou citar nomes que eu possa esquecer, mas já foram citados. Que o Senhor possa se fazer presente na vida deles, Senhor. Certamente o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E só basta confiar. E nós pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos prometidas sobre cada um de nós. E também fique com nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, os visite. Também te peço por este hospital aqui do lado, Senhor. Pessoas acometidas de câncer, pessoas doentes, que o Senhor possa visitar, Senhor. Também nós temos a casa de apoio, Senhor, onde muita gente também doente, pessoas na rua, pessoas sem ter o que comer. Que o Senhor possa, de alguma forma, nos use, Senhor, para ajudar essas pessoas. Demais, Senhor, nós temos que te agradecer, Senhor, em especial pelo aniversário da Gessiane, que ela possa ser uma grata, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor os concede. Desde já nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o pão que o Senhor coloca na nossa mesa. Não porque há mérito em nós, Senhor, mas nos méritos de Jesus nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Convidamos você, então, a louvar o nosso Deus em pé, cantando o hino Tua Palavra. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra
a ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Eu quero, antes de apresentar o nosso pregador desta noite, eu quero convocar todos vocês que estão aqui na igreja, como também nossos irmãos que estão assistindo de casa, para participar dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum que começam amanhã, 22 de fevereiro, tá bom? Nossa igreja, a partir das 5 às 6 da manhã, está disponível em todos os grupos da igreja o link para você participar. Nesses 10 dias, nós vamos ter a companhia do nosso pastor Paulo Eduardo, ensinando as vitórias que nós temos aí, intituladas na nossa revista do Primeiro Deus desse ano, que por sinal está muito bonita, parabéns por ter adquirido. Então não perca essa oportunidade de reforma e reavivamento da igreja. Começando amanhã, lembrando, 5 horas da manhã, tá bom? Já é um motivo para você ir se acostumando em acordar cedo e procurando primeiro Deus, tá bom? É a nossa oportunidade que nós temos em 2024 do reavivamento da verdadeira piedade, né? Deus nos abençoe com esse propósito nesses 10 dias. Quero lembrar também que já no próximo sábado, dia 24, nós temos as 10 horas de jejum, ok? Então venha preparado, das 8 horas, horário em que começa o programa aqui na igreja, às 18 horas, nós vamos ter 10 horas aí contínuas para comunhão e jejum e oração, tá bom? Que Deus nos abençoe. Você é o nosso convidado especial para esse programa todo especial da igreja. Quero convidar aqui pastor Francisco Moraes Júnior, departamental de jovens universitários, música, comunicação, aventureiro, desbravador. Eu não sei se esqueci de alguma coisa, né? Não esqueci de nada. Pastor Moraes, seja bem-vindo. A palavra está com o Senhor, a igreja também é sua. Está saindo aí? Tá, né? Muito boa noite. Eu quero agradecer o convite aí. Quando eu recebi o convite pelo WhatsApp, eu imaginei que fosse o pastor Luiz Cláudio que estivesse me convidando. E eu rapidamente respondi. Aí depois vi que era um dos sósias dele. Iniciamos hoje um estudo de Apocalipse, e eu não sei quantas quartas-feiras nós iremos estudar,
mas hoje eu estou incumbido de fazer a introdução do estudo do livro de Apocalipse. Já quero delimitar aqui que o meu estudo é básico, não tem pretensões de exaurir, de aprofundar, mas eu tenho duas propostas de estudos do livro de Apocalipse. A primeira delas é a mais profunda, a estrutura quiástica, que a maioria dos teólogos, né, eu não sou teólogo, mas eu acompanho a maioria aí, nesse sentido, adotaram para o estudo de Apocalipse. E ao findar da minha apresentação da proposta de estudo do Apocalipse, eu vou demonstrar também uma leitura linear do livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. A estrutura do livro de Apocalipse, deixa eu ver se aqui está funcionando tudo. Ok. A estrutura do livro de Apocalipse, ela, como eu já disse, ela é uma estrutura quiástica, em forma de X. Então, quando você for ler o livro de Apocalipse, você vai então ver, primeiro essa divisão aqui, ó. O livro é dividido em duas seções. A primeira seção nós chamamos de seção histórica. Tudo que acontece de Apocalipse 1 a 14, nós chamamos de seção histórica. Tá? E tudo que acontece de Apocalipse 15 a 22, nós chamamos de seção escatológica. Detalhe, apesar de toda a história, nós ainda não ultrapassamos a linha da seção escatológica. Né? Mas não se entristeça, porque quando nós ultrapassarmos essa linha da escatologia, os acontecimentos não serão demorados, eles serão bem rápidos. Portanto, até o 14, onde nós ainda estamos vivendo, é a primeira seção histórica e seção escatológica. É importante você compreender essas duas seções, porque o livro de Apocalipse, o quiasma vai trabalhar com a seção histórica escatológica, histórica escatológica, histórica escatológica, nessa sequência. Então, vamos lá. O Apocalipse tem 8 visões. Nós já estamos no primeiro, isso aqui é o primeiro slide, né? O Apocalipse tem 8 visões, tá? 8 visões. Dessas 8 visões, 4 são na seção histórica e 4 são na seção escatológica. Você vai encontrar aqui a primeira visão em Apocalipse 1:10 a 3:22. A segunda visão em Apocalipse 4:1 a 8:1. A terceira visão em Apocalipse 8:2 a 11:18. E a última visão escatológica em Apocalipse 11:19 a 14:20. Então aqui, quando você chega aqui no 14 a 20, nós encerramos a sessão histórica das visões da quarta visão. Nas visões escatológicas, nós temos a primeira visão, que está em Apocalipse 15:1 a 16:17. A segunda visão da escatologia, Apocalipse 16:18 a 18:24. A terceira visão, em Apocalipse 19:1, 21 a 4. E a quarta visão, de Apocalipse 21:5, 22:5. Quando você vê, olha que curioso, a primeira visão acontece no período histórico e o João está na terra. Ele está na terra quando ocorre a primeira visão. Isso está muito explícito no texto. E na segunda visão, Apocalipse 4:1, há uma voz, João vê a porta aberta do céu, e há uma voz que diz, sobe para cá. E ele vai direto para a arca ali, o trono de Deus. Então, aqui da visão, segunda visão, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima visão, tudo acontece no céu. Todas as visões acontecem no céu. E você não vai encontrar em nenhum momento algo que diz o contrário do texto. Quando você vai para a última visão, nós encontraremos
que a última visão, João está na terra. E o que leva-nos a acreditar nisso é que ele vê do céu descer a Nova Jerusalém, essa perspectiva. Se ele estivesse no céu, ele não conseguiria dizer que desceu do céu, ele não teria essa visão de ver a Nova Jerusalém descendo do céu. Tá? Até aqui, como eu disse, são estruturas básicas, que o livro de Apocalipse ele é dividido em duas seções. A primeira seção é a seção histórica, a segunda é a seção escatológica. Nós temos 4 visões históricas, 4 visões escatológicas. João inicia a visão na terra, passeia pelo céu, mas ele finaliza a sua visão na terra. Tudo bem até aqui? Muito bem. Outro detalhe. Todas as visões de João acontecem no santuário, seja no santuário terrestre, seja no santuário celestial. Estão me ouvindo aí? Então. Nós temos evidências claras de que João, ele está num ambiente do templo, do santuário. E algumas dessas evidências eu coloquei aqui. Não são todas as evidências. Eu coloquei apenas algumas. Né? A primeira visão aí você vai encontrar em 1,13 que ele vê candeeiros. A primeira visão ele está na terra. E quando ele olha, ele vê candeeiros. É uma alusão muito clara de que ele está num ambiente do santuário. A segunda visão, ele vê um cordeiro morto, lá em Apocalipse 5:6. Engraçado é que ele ouve um leão da tribo de Judá, que é Cristo. Quando ele olha, ele vê um cordeiro. E você vai ver esse dueto. Ele ouve trombeta, olha, é candeeiro. Ele ouve leão, ele olha, é o cordeiro. Ele ouve 144 mil. Quando ele olha, é o quê? Uma grande multidão. Você vai ver essa tensão entre o que João ouve e o que João vê. A terceira visão, ele vê o altar de incenso. E ele vê Deus intercedendo ali, Jesus. A quarta visão, ele vê a Arca da Aliança. A quinta visão, ele vê o próprio santuário, né? Assim também como na sexta visão. Na sétima visão, ele vê o tabernáculo descendo. E se você vê o texto ali de Apocalipse 21:3, vamos ler lá. Não precisa acender não, eu estou com a minha Bíblia grande. Apocalipse 21:3. Porque a oitava visão eu coloquei uma interrogação aí. E eu vou justificar a minha interrogação lendo o texto bíblico. Apocalipse 21, verso 3 diz assim: ouvi uma forte voz que dizia do trono, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí você vê aqui, na sequência, o próprio Deus estará com ele. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E você vai ver aqui mais na frente, o tabernáculo de Deus é como se fosse a morada dele. E logo mais você vai ver também no versículo anterior, se não me engano, vê aqui, versículo 2, diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então no verso 2 ele fala que viu descer a cidade santa, e depois disso ele diz que o tabernáculo de Deus será entre nós. Então há alguns teólogos aludem, eu acredito nisso, que a cidade santa é o templo, vai ser o templo de Deus. Deus vai descer, e aí eu não vou aprofundar nisso, porque em algum momento, nessas quartas-feiras, serão explicados aí por que nós acreditamos que a Nova Jerusalém tem todas as
possibilidades possíveis de que seja o novo tempo. Muito bem. Agora vamos aí entender mais ou menos o que é o quiasma, né? É uma estrutura de leitura, é uma estrutura literária, e que se você for ler o livro de maneira linear, se você começar Apocalipse de 1 ao último, 22, a sua compreensão será limitada. Porque o livro não foi escrito de maneira para que você fosse lida de maneira linear. O livro tem uma estrutura quiástica que, se você quiser compreendê-lo mais profundamente, você terá que lê-lo da maneira em que o autor desejou que fosse lida. Então a proposta aí, só quero dizer que tudo isso aqui não é uma proposta do Moraes, né? Nós temos alguns autores que o nosso curso aqui, o livro base é esse, Holbrook. Esse aqui é o livro base que todas as nossas palestras irão ser apresentadas. Os outros livros auxiliares, nós temos aqui, também aqui, ó, de Holbrook, volume 7. E temos aqui também o Ranco, que poderá ser um auxiliar desse estudo. Tá? Todos esses aqui creem naquilo que eu estou falando, e eu só peguei informações dele e coloquei na tela de maneira que a gente possa compreender. Então vamos lá. A primeira visão aqui, ó, que está em Apocalipse 1, 10 a 33, ela será mais compreendida se eu lê-la em paralelo com a oitava visão. Porque a primeira visão fala da igreja militante e a oitava visão fala da igreja triunfante. Então, essa é a proposta. Se você quer ler o livro de Apocalipse e entender com mais clareza, você vai ter dificuldade se o fazê-lo linearmente. Se você fazê-lo dessa maneira, a sua compreensão poderá ser dobrada ou triplicada. Você vai ler o capítulo 1 até o 3, você vai ver a igreja militante. No capítulo 8 aqui, no capítulo 21 e 22, você verá a igreja triunfante. A segunda visão, que está em Apocalipse 4, 1 a 8 a 1, ela deverá ser lida com a sétima visão, que está em Apocalipse 19, 1, 21 a 4. A segunda visão fala: Deus está sentado em um trono. A sétima visão, Deus está sentado em um trono. Deverão ser estudadas paralelas e juntas. Obviamente que no capítulo 4 não é um juízo, não há juízo. O capítulo 4 é a entronização de Cristo. Quando você lê o capítulo 4 de Apocalipse, existem muitas interpretações, mas a interpretação que mais se casa com a nossa teologia, a teologia bíblica, é que Apocalipse 4 não há julgamento, não há juízo, apesar de ter tronos, ali é apenas a entronização de Cristo. Tá? O autor sugere o seguinte para a nossa compreensão. Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi ser abraçado por uma mulher e ele não permitiu. Por quê? Porque na mente dos autores, Jesus do Getsemane, a cruz, ele trilhou sozinho o caminho, de modo que ele teria que subir a Deus para perguntar se de Getsemane à cruz ele não teve algum vacilo, se o sacrifício dele foi válido. Então ele sobe ao céu, em João, e no Salmo 22 é registrado o momento certo que Jesus chega ao céu. Ele sobe com alguns anjos, e os anjos de fora do céu dizem: erguei, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos de dentro gritam perguntando: quem é o Rei da Glória? E os anjos de fora respondem: quem é o Rei da Glória? Então você verifica o momento em que Jesus entra no céu, você vê que existe uma linha que liga Jesus em tudo, toda a Escritura. E do Salmo 22, que registra a entrada de Cristo no céu, é esse momento aqui, ó,
é esse momento de Apocalipse 4:1, que Jesus é entronizado. Ele entra no céu e ele é entronizado. E quando ele é entronizado, Apocalipse 5:6 diz que o poder do Espírito Santo é descido da terra e acontece o Pentecoste. E depois que ele é entronizado, ele desce em Mateus 28. Então ele diz: toda a autoridade foi me dada na terra, no céu. E ele então dá o comando que ele recebe a autoridade. Então ali é só uma entronização, não há julgamento. No caso de Apocalipse 19, 1 a 21, 4, a sétima visão, há também tronos, só que agora Jesus não está sendo entronizado, Jesus não está recebendo autoridade, ele já tem essa autoridade. Agora sim, é o julgamento. Ali nesse inteirinho aqui, é julgada a besta, Satanás, e Jesus então faz o juízo final, que é registrado nesse trono. Jesus então julga os ímpios. Deixa eu voltar aqui. Nós teremos também a terceira visão, deve ser estudada com a sexta. Você vai encontrar aqui na terceira visão, Apocalipse 8, 2 a 11 e 18, 7 trombetas, pragas, mares e rios. Esses mesmos elementos vão se repetir na sexta visão. 7 últimas pragas, as 7 trombetas e as 7 últimas pragas, mares e rios, etc. Você vai perceber que existem alguns paralelos entre eles, algumas semelhanças. E o centro de Apocalipse, todo o epicentro, a parte mais importante, a essência de Apocalipse, está na quinta e na quarta e na quinta visão. Na quarta visão, a obra do inimigo e seus adoradores. E na quinta visão, a obra de Deus e seus adoradores. Quando você for ler o livro de Apocalipse, há uma chance muito maior de você compreender se você ler da maneira em que o autor pretendeu que você lesse. E você vai encontrar. Chegue em casa e faça esse teste. Você pode printar isso aqui, bater uma foto, e você vai encontrar semelhanças entre esses paralelos aí, esses quiasmas aí. Tá bom? Para dar um exemplo daquilo que a gente está propondo, eu escolhi aqui apenas uma das visões, a primeira visão e a oitava visão. Eu coloquei a primeira com a oitava. E nós vamos encontrar os paralelos que existem entre a primeira visão e a oitava visão. Tá? Então aqui tem Apocalipse 1, 3, 1, 10 a 3, 22, sendo então colocado em confronto com Apocalipse 21, 5 a 22, 5. Tá? Vamos encontrar as semelhanças que existem entre esses dois textos, apesar de suas distâncias no livro. A primeira visão diz que a igreja militante tem promessas. Então, tudo que vai acontecer na primeira visão são promessas. Na oitava visão, que é a igreja triunfante, é o cumprimento de quê? Das promessas. A primeira visão está na parte histórica ou escatológica? Histórica. A segunda visão está na parte escatológica. Aqui Deus promete o que vai fazer. Aqui ele cumpre o que ele prometeu. Vai ficar um jogo legalzinho para você entender aí. Olha aí. Apocalipse 2,7. Darei direito de comer da árvore da vida. Isso é uma promessa histórica na primeira visão. Na última visão, do lado do rio estará a árvore da vida. Então, João já vê o povo dele, a igreja triunfante que venceu, podendo já participar da árvore da vida. Não há mais uma expectativa de quem será. Não há uma promessa. Você vai ver aqui, dentro do Apocalipse 2,7, você vai ver uma mesóclise muito, muito frequente. Dar-lhe-ei, 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 dar-lhe-ei. Para o futuro, farei, para o futuro. Mas aqui já não existe mais promessa, é o cumprimento. João disse assim, eu vi. Eu vi. Apocalipse 2,11 diz, não sofrerão o dano da segunda morte. É uma promessa.
vocês não sofrerão. Aquele que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Lá em Apocalipse 22, 4 diz que não haverá mais morte. Você percebe? O capítulo 1, a primeira visão, discutindo com a oitava visão, os paralelos entre elas, as semelhanças, as similaridades. Esse aqui eu não consegui achar a referência, tem essa referência, mas acabei não colocando. 4, Apocalipse 2, 28. A mesma autoridade de Jesus. Aquele que vencer terá a mesma autoridade de Jesus. E aqui diz, Apocalipse 22, 5. Isso aqui nós vamos ter que ler. Leia para mim aí, vamos ler juntos. Apocalipse 2, 28. Apocalipse 2, 28. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta aí, na segunda parte da minha mensagem, que será bem rápida, nós iremos usar bastante a Bíblia. 2:28 diz o seguinte: e lhes darei a mesma autoridade que recebi da terra do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, a mesma autoridade é a promessa. O que é que eu disse? Ah, tá bom. Agora vamos ler Apocalipse. A segunda parte lá é Apocalipse 22, 5. Leia comigo aí. 22, 5 diz assim: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeeiro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Eles reinarão. Então, é uma promessa cumprida. A promessa da primeira visão é cumprida na oitava visão. A promessa de Apocalipse 3, 5 é de que para o vencedor será dado o direito de ter o nome do livro da vida. E aí lá em Apocalipse 21, 27 diz, cujos nomes estão escritos no livro. Né? João já está vendo, está afirmando aqui. 6, a sexta visão, a nova Jerusalém, aliás, a sexta semelhança, a nova Jerusalém, 3:12. Apocalipse 21, 2 diz, a nova Jerusalém descendo. Então, há uma promessa e há um cumprimento. E a última aí diz, direito de sentar-se no trono. E é a mesma coisa que acontece lá, 21, 5. Todos sentarão no trono. Até aqui, queridos, eu estou apenas dizendo para vocês que o livro de Apocalipse é dividido, e eu tenho que repetir porque é didática, não é uma pregação, é uma palestra, é uma aula. O livro de Apocalipse é dividido em duas sessões. A primeira sessão é a sessão histórica. A segunda sessão é a sessão... O livro de Apocalipse também, ele é composto por 8 visões. Quantas visões nós temos no histórica, na sessão histórica? E quantas visões nós temos na sessão escatológica? E eu disse também que a visão 1 concatena com a visão 8, a visão 2 com a 7, e você vai fechando o ciclo. Isso chama-se quiasma, e você será bem mais exitoso em ler o livro do Apocalipse dessa maneira, porque a sua compreensão vai melhorar muito mais ainda. É o que eu disse aqui. Tá? Agora, essa perspectiva de quiasma, ela é a estrutura mor. Ela é a estrutura mor do livro de Apocalipse. A essência do livro de Apocalipse, ela só pode ser entendida dessa maneira. Tá? E agora você vai, ao chegar em casa, faça esses testes. Se você tiver o livro lá de Holbrook, vai ter muito mais êxito. Mas o Espírito Santo pode trabalhar a sua mente e você vai captar aí alguns detalhes a mais que você não tinha visto antes. Porém, apesar de ser uma aula introdutória e eu defender o quiasma, eu quero dizer que o livro de Apocalipse não é um livro que a sua estrutura é toda quiástica. Não. Tem algumas informações, e talvez até homilética,
que permeiam no livro de forma linear, ou seja, que pega o livro do capítulo 1 ao 22 e você consegue encontrar uma sequência linear sem precisar do quiasma. E é essa sequência que eu vou apresentar agora. Por favor, acendam uma luz aqui da frente. Obrigado. O livro de Apocalipse tem 8 visões. E todas as visões, a maioria delas apresentam coisas terríveis. Cada visão traz algo assim, terrível, medonho. E você vai encontrar em todo o livro do Apocalipse, toda vez que Deus apresentar algo que João vai tremer, antes de apresentar a terrível coisa, ele fala assim: João, tenha calma. Tenha calma, e ele mostra uma coisa boa, tá? Então, é isso, é linear no Apocalipse. Toda vez que Deus mostra uma coisa, uma visão para João, antes de João ficar perturbado e perplexo, antes de ele falar assim: João, calma aí, não se assuste não, tá bom? Vamos lá dar alguns exemplos aí, que eu ainda tenho 15 minutos, se eu não me engano, né? Ó, a primeira visão é a visão das 7 cartas para as 7 igrejas. Qual é, assim, o problema a ser enfrentado? Essa visão vai mostrar prisão do povo de Deus, vai mostrar provações, vai mostrar perseguição, vai mostrar o sofrimento e morte, martírio, apostasia, idolatria, prostituição, falsidade espiritual, mentira, frieza e indiferença. Ou seja, Deus vai mostrar para João: João, tu vai ver de tudo dentro da igreja. Tudo que eu vou te mostrar é o que vai acontecer dentro da igreja. E João, quando vê, mas antes de Deus mostrar toda a desgraça para ele, Deus, ele prepara o espírito de João. Ele fala assim: João, tenha calma. Em Apocalipse 1:16, ele fala assim, ó: eu estou entre os castiçais, ou seja, eu estou no meio da igreja. Deus está dentro da igreja, está visitando a igreja. Não importa o que aconteça, não importa o que você vai ver, eu estou dentro da igreja. Aí ele vai dizer mais ainda para João, João 2:9, João 2:2, ele conhece nossas obras de trabalho e ele conhece o nosso zelo. João 2:9, ele conhece nossas aflições e pobreza. João 2:13, ele conhece a nossa fidelidade. João 2:19, ele conhece a nossa fé. João 3:1, ele conhece nossa falsidade, infelizmente. João 3:8, ele conhece nossa fraqueza. João 3:15, ele conhece a nossa indiferença. Ele está dizendo o seguinte: João, vai acontecer tudo isso na igreja, mas não se preocupe, eu estou no meio da igreja e eu conheço quem é fiel, conheço quem é falso, conheço tudo. Tenha calma. Dando a entender para João o seguinte: por mais que aconteça coisas terríveis na igreja, eu ainda estou nela. Amém? Vai ter fofoca? Tem. Mas João viu Jesus andando entre a igreja. Ele viu Jesus tendo a liderança na mão. Parece que às vezes a liderança vai ruir, né? Pastor, ancião, presidente. Parece que a coisa vai desandar. Mas não. Jesus mostra ele com a liderança na mão. Que está aqui, ó. Está tudo controle. Está tudo no controle. Quer dizer, Jesus está entre a igreja, ou dentro da igreja, passeando pela igreja, com a liderança na mão. Não é uma visão gostosa? Então, quando João vai ver tudo que vai acontecer, antes Deus dá um paliativo, dá keep calm, tenha calma. A segunda visão é a abertura dos 7 selos. Lá nós vamos ter guerra, morte, fomes e pestes. Quando João abre o selo, ele vai ver guerra, sangue, vai ver morte, tudo de ruim. Ele vê. Mas antes de Jesus mostrar para ele isso, ele vai dizer: calma, João. Apocalipse 5, 6, 8. Eu sou digno
diz ainda mais: ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser adorado pelos anjos, pelos anciãos, ele é digno de ser adorado por toda a criatura. E ele diz: eu tenho na mão o controle da história. Eu abri os selos, ou seja, eu estou no controle da história. A história não vai me pegar de surpresa. A história é contada por mim. Na segunda visão, ele já diz assim: João, o que você vai ver é terrível, mas tenha calma. Eu sou digno e eu tenho o poder de abrir o selo, então eu estou no controle, está na minha mão a história. A terceira visão, as 7 trombetas, João vai ver sangue, morte, destruição e guerra. Mas antes disso, Deus dá o consolo, fala assim: olha, não se preocupe, João. Apocalipse 8, 3 a 4. Eu estou intercedendo por vocês. João vê Jesus intercedendo pelo povo. Antes de ver a visão catastrófica, João vê Jesus intercedendo. Ele fala assim: não se preocupe não, João. Eu vou estar intercedendo por vocês. A quarta visão acontece antes das 2 bestas, né? Ele vai ver dragão, vai ver besta, perseguição, morte, rã, vai ver um monte de coisa, espíritos ruins. João vai ver o dragão perseguindo a mulher, vai ver as 2 bestas, vai ver as bestas perseguindo o povo de Deus, tendo sucesso. E ele, antes que ele se assuste com tudo isso, Jesus então mostra que ele é fiel. Apocalipse 11, 19, fala assim: João, não se quente, não se apoquente. Eu sou fiel. Você vai encontrar isso em todo o livro de Apocalipse. É linear, e toda vez em que João vai ver algo ruim, Deus adoça a sua boca ali, para ele ficar calmo. Na quinta visão, João vai ver as 7 pragas: úlcera, sangue, morte, maldição e fome. Mas aí João recebe o consolo, que diz, Apocalipse 15, 2, que ele nos livrará das pragas. O povo de Deus não sofrerá o dano das pragas. Antes de mostrar as pragas, ele diz: eu vou livrar vocês das pragas. Então, quando João vê, quando ele tem a visão, ele fica assustado, mas ele sabe que tem um Deus no controle. A sexta visão é a queda da prostituta Babilônia e da Babilônia, né? Ele vê morte, blasfêmia, fúria, prostituição, a morte dos crentes. Ele vê o povo de Deus sendo trucidado, morto, queimado. E aí Deus fala assim: olha, não se preocupe. Apocalipse 6, 18, 17, 1. Eu vou vingar vocês da Babilônia. E ele, não só isso, ele mostra o próprio Cristo destruindo a prostituta. Ele mostra. Então, antes de mostrar, olha, a Babilônia vai fazer tudo isso com vocês, a prostituta, mas Deus já mostra para ele que ele vai vingar o seu povo dessa maldade. A penúltima tem um banquete macabro, né? Que está aí, Apocalipse 19, 1 a 10, a visão no céu. Essa visão aqui está no céu ainda. Ele vê o banquete macabro, a ceia macabra. Ele vê morte, enxofre, guerra e invasão. Mas Jesus diz assim: ó, não se preocupe, eu vou levar vocês para o céu. Apocalipse 19, 7. Chegou a hora. E a última visão, que já não é uma visão tão terrível, né? Jesus mostra a Nova Jerusalém. Não temos problema nessa visão. E ele fala assim: ele nos fará herdeiro da nova terra. Então você pode encontrar o livro de Apocalipse, eu não posso limitá-lo ao quiasma. Eu mostrei para você que o que mais importa no livro de Apocalipse é a estrutura quiástica, e nós vamos estudar isso aqui por outros pregadores, outros palestrantes, preletores, mas eu já mostrei de base que a estrutura quiástica predomina no livro de Apocalipse e que a compreensão depende dessa estrutura. Porém, também eu mostrei para vocês que é capaz de você tecer algumas linhas de compreensão, ainda que sejam homiléticas, no livro de Apocalipse. E eu provei isso mostrando que toda vez que Deus vai mostrar algo de ruim, ele antes mostra algo de bom para consolar não só a João, mas para consolar o seu povo.
se você ler o livro de Apocalipse, toda vez que você vê uma desgraça prevista, recue um pouco o texto e você vai ver Jesus mostrando, dizendo: eu estou no controle, não se preocupem, vai ter perseguição, mas eu estou intercedendo por vocês. Vai ter praga, mas nenhum de vocês vai sofrer a praga. A igreja vai se corromper, mas eu estou na igreja e a liderança está em minha mão. Não se preocupe, eu sou soberano, eu estou no controle, a história não me precede, eu antecipo, eu conheço toda a história do começo ao fim. Então, se você entende isso, fique calmo, porque o livro de Apocalipse, ele tem uma beleza escondida, ele tem uma mensagem gostosa de consolo, que se você ler de maneira correta, você vai ler o livro de Apocalipse sem nenhum medo. Você vai não apenas compreender o livro de Apocalipse, mas você vai sentir o prazer de ser consolado pelos textos do livro de Apocalipse. Tudo bem? Nós aqui concluímos a nossa introdução do livro de Apocalipse. Os nossos próximos oradores vão aprofundar um pouco mais. Como eu disse a vocês, não era intenção minha exaurir nenhum texto, mas apenas introduzir de forma que você pudesse entender os próximos oradores. E você em casa também pode praticar a leitura quiástica, tá bom? Esse material está com o nosso sonoplasta. Não tenho dificuldade nenhuma de permitir que seja divulgado, para que você possa compreender, porque afinal de contas, a nossa intenção é que você se torne um aluno classe A, tá bom? Posso orar então? Ou tem música? Tem música final? Então tá bom. Nós teremos agora uma música de cântico, né, com a congregação aí, dirigida pelo pessoal da música aí. Convido você a ficar em pé e cantarmos juntos o hino 506. Não preciso mais sonhar. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me
louvor. Pode deixar, fluir. Quanta emoção quando encontrei Amigos e irmãos, amigos e irmãos, por quem sempre orei. por quem sempre orei. Os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Queridos, a iluminação é a capacidade, é o poder de Deus de fazer com que nós compreendamos os textos bíblicos. Nós não precisamos ser profetas, mas Deus, ele premia aqueles que são esforçados. Tudo que eu falei aqui está escrito em algum lugar. Imagine que esses homens, sem serem profetas, conseguiram tirar do nada essas informações, simplesmente buscando a Deus, o estudo profundo e a Bíblia. Tá? Então você pode também ser iluminado por Deus. Chega em casa, leia com oração, com o Espírito. Deus pode te dar alguma mensagem que ainda ninguém sabe de Apocalipse. Aquele que estuda com afinco, com determinação e com humildade, Deus pode premiá-lo com a compreensão. Isso é iluminação. Deus pode iluminar qualquer um aqui. Eu desafio a você, nos próximos estudos, vir aqui com questionamentos, com humildade, pedindo a Deus que fale a você, ao seu coração, para a sua compreensão. E não falte mais, e pelo contrário, traga mais gente. Quantos aqui aceitam esse desafio? Então vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por revelar de maneira tão clara e singela aquilo que para os outros são ocultos. Obrigado por dar a essa igreja uma profetisa e o dom profético, de maneira que com humildade e determinação nós nos aproximemos do texto e o texto fala a nós e nunca parará de falar. Permita que a luz sempre vá aumentando a sua tonalidade, que a nossa compreensão sempre cresça, que cada dia, cada semana, cada ano a compreensão deste livro seja aumentada e a nossa fé multiplicada. Permita que os alunos que vieram aqui venham no próximo encontro e que ao chegar em casa o Espírito os incomode, para que eles possam buscar luz do céu, para não apenas para confirmar o que eles estudaram aqui, mas para também aumentar a sua compreensão. Nos dê uma boa noite na tua presença, abençoe a nós e os nossos próximos participantes, em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite e eu estarei à porta para cumprimentá-lo, aqueles que assim quiserem.